bem. Tá me ouvindo? Sim. Ah, eu esqueci de colocar meu microfone. Você tá com o seu? Sim, estou. Ah, deixa eu colocar. Mesmo com o seu microfone, ele é sempre muito mais baixo do que o meu. Eu não sei o que fazer para melhorar isso. Eu espero que esteja abaixo. Eu ainda tenho que recortar cada fragmento e aumentar sua voz em 200. Mas antes era 300, então... Okay. Pronto. Estou aqui a pô-lo mais perto. Como está, meu bem? Você pelejou aí na sua internet, foi? Sim. Eu estava a fazer um trabalho e fiz um download e ele pôs-me um vírus no computador. Não, tive um vírus. A ver se agora ele já se foi embora. Não faço ideia. Foi atacada por um vírus? Que coisa chata. Espero que a internet aguente. Vamos ver. Vamos em frente. Se não der, a gente faz de novo. Não tem problema. Ai, nossa, que peleja, hein? É isso. Esses dias eu fiquei sem internet, sabe? E aí, fiquei pensando na fragilidade do meu esquema. Por quê? Porque agora eu moro isolado. Não tenho carro. Aqui onde eu moro não tem telefone, não tem sinal de celular. A minha única ligação e possibilidade de estar no mundo é a internet. E a internet depende da própria conexão, que sempre é muito débil, e da luz. Ou seja, faltou luz aqui em casa, ou a internet... Aí eu tenho que pelejar, não sei o que fazer. Mas esses dias fiquei com crise por causa dessa fragilidade que é uma vida analógica dependendo de uma vida digital. É verdade. Ai, muito bem. Você quer começar já? Podemos começar, sim. Então vamos fazer a abertura. Estou perdidinha aqui para variar. Achei, muito bem. Vou colocar a nossa vinheta então, tá bom? Tá gravando, tá tudo certo. Vou lá. Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para navegar é preciso o nosso podcast Brasil-Portugal, Juiz de Fora Porto, com minha queridíssima Dulcinéia Pinto. Dulcinéia, querida, como você está? Cá estamos. Tem sido assim muito este mundo moderno, não é? Cheio de tristeza. Tem sido difícil nestes dias, não é? A coisa vai escalando. A gente acha que já viu o pior. Aí o pior chega na próxima cena. Sim. Não é? É. Ufa, É isso. Eu tenho me dedicado às micropolíticas, às microexistências, porque eu imagino que a coisa vai piorar muito. Por quê? Porque o capitalismo ele não vai se satisfazer em dividir o planeta com esse mundo de gente. Eles vão querer tomar a providência e estão fazendo seus laboratórios. Eu acredito que o que está acontecendo hoje no mundo, esse avanço de uma força maligna e a impotência daqueles que se indignam,
Isso é um laboratório muito bem construído e muito bem pensado. Aí eu acho que as coisas vão piorar muito e a gente vai ter que aprender a viver nesse estado de coisas. E é isso que eu tenho me dedicado. Mais ou menos assim, acho que eu vou até ler de novo, sabe o quê? O Diário de Anne Frank. Como é que você, naquela situação, consegue produzir uma vida? É isso que eu tenho pensado muito. Sim, é verdade. Porque dá a ideia, não é, que nós estamos impotentes, não estamos, não é? Não temos, não, a solução não passa por nós e aparentemente não está a ser dada nenhuma solução também. Portanto, não tem solução. Não. Não se quer uma solução. Se não passa por nós, tem ainda quem tem aquele discurso, vão para as ruas. Aí nas ruas a gente vê a brutalidade escalando das polícias, dos campi, as polícias, por exemplo, na Alemanha, a perseguir crianças, a maltratar crianças, mulheres, velhos. E o problema é que muitas dessas notícias e desses eventos nem sequer passam nas notícias. Portanto, nós não ficamos a saber. Pois é, a grande maioria não sabe de nada disso que está acontecendo diariamente. Mas o meu ponto é que mesmo as pessoas que vão às ruas, todos os dias tem multidões às ruas, reclamando, queixando, mesmo essas não conseguem nada, não mexem em nada, porque simplesmente as tiram do noticiário, as trancafiam, as brutalizam, ninguém luta por elas em nenhum nível governamental, em nenhum dos governos, são pouquíssimos aqueles que falam alguma coisa. Sim. Enfim. Nossa! Hoje isto está muito negativo. E a minha máquina de lavar tá a mil, centrifugando, fazendo um barulhão. E eu tô no ritmo dela, centrifuga. Que coisa, hein, bem? Então, e a gente tem que mirar para as linhas de fuga, porque a gente vai continuar vivendo. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho olhado para as tendas. Já falei estou sempre me repetindo, mas vou falar de novo, porque é importante. Para as tendas. E nas tendas, eu tenho visto como eles estão resistindo. Como são as inventividades. Essa semana mesmo, peguei um menino 2 vezes, fazendo extensões coletivas. Eles tinham um ponto de energia solar, e aí ele construiu uma régua de madeira cheia de furinhos, fita crepe, para permitir que o maior número de pessoas pudessem carregar seus celulares. Ou seja, gambiarrologia, inventividade, coletividade juntas, na pior das situações que você pode imaginar viver neste planeta. Não existe pior situação do que essa. E mesmo assim, a vida insiste em viver. E é disso que eu acho que a gente tem que se dedicar, a mapear, cartografar e divulgar. A vida insiste em viver. Longe de todas as idealidades, ela vigora. Eu vejo mulheres em tendas a inventar varais para estender roupa, porque a roupa continua, mesmo sem a máquina centrifugar, a roupa precisa ser lavada. A comida precisa ser feita. Eles estão pegando o mato do mato que ainda vigora. E tem tendas, estufas. Tem um lugar maravilhoso, uma cena maravilhosa, crianças que vão mostrar ao jornalista como que aquela tenda virou uma estufa, o que eles fizeram. Então,
Claro que pode vir uma bomba e destruir tudo num segundo, como essa semana mesmo já aconteceu, já queimaram pessoas vivas e tudo. Mas eu já não estou querendo nem o desfecho, porque Anne Frank também foi morta. Mas eu quero isso da alma que nos faz vigorar. É isso que eu quero pegar na mão, eu quero saber falar sobre isso, sabe? Divaguei, viajei, mas é isso que eu tenho estudado, pensado, tô fixada nessa parada. Que bom. Pronto, então vamos começar, pode ser que anime, não é? Vamos. Você quer que eu já coloque a telinha? Sim. Então vou. Ó, pântanos, lodos, lomas. Ai, nossa, vamos em frente. Vamos em frente, então. Pântanos, lodos e lamas. Nos lodos vivem segredos, escondidos na escuridão e na umidade. Fermentam como pão, apodrecem como frutas nas cozinhas. Aqui repousam corpos, trespassados e retalhados, escondidos dos olhares, evocados nas superfícies reluzentes, adormecidos, descartados, olvidados, transformados em lixo, ressurgem ressignificados como joias, iluminados pela lupa dos cientistas. Uau! Isso é seu, Du? Isso é meu, é. Nossa! Tem muito a ver com o que a gente acabou de falar. É verdade. Se eu soubesse que íamos por aqui, tinha mudado o final. Muito, muito. Então, o tema do é sobre o pântano e as lamas, porque então eu fiz aquele curso de ecomitologia, que já falei aqui muitas vezes, não é? E logo o primeiro tema é sobre os pântanos, que as pessoas, ou sobre as lamas, o que fazer uma investigação, as pessoas podem ir por muitos caminhos. E na altura eu fiz um caminho e agora tive que pensar novamente no caminho e então surgiu esta apresentação que fiz para vocês. Então vamos ver a segunda imagem. Então o que eu me lembrei logo foi que na Europa existem uns pântanos no norte da Europa, na Dinamarca e noutros países. E foram encontrados nestes pântanos cadáveres da Idade do Ferro, portanto muito, muito antigos, uma espécie de múmias preservadas. E sempre me suscitou muita curiosidade esses corpos integrados no pântano, porque o pântano é um sítio que não se visita, não é? Nós não mergulhamos no pântano, até fugimos do pântano. O pântano é um lugar escuro e de muitas maneiras é visto como um lugar sujo e perigoso, não é? Então, quando começaram a surgir esses corpos, alguns deles mutilados, muitos mutilados, enforcados, vítimas de violência, e em que a última morada deles foi ali, naquele lugar. E há muitas hipóteses sobre porque é que foram deixados ali, e ninguém sabe ao certo porquê. E então eu resolvi trazer este tema, no fundo, para pensar um pouco porque é que se terá escolhido estes lugares para deixar os corpos. Então vamos seguir. Então olha, e as letrinhas ficaram assim. Então ele diz assim: adormeço, desapareço, esqueço. Porque ele parece que está a dormir, mas na verdade ele trazia uma corda ao pescoço e foi enforcado. Isso é uma múmia? Isso é uma múmia. Nossa, parece uma escultura! É incrível.
É incrível. E ele foi praticamente encontrado completo, mas há múmias não completas, há múmias decapitadas, há partes do corpo que só tem o tronco, que é horrível, não é? Portanto, não tem cabeça, não tem braços nem pernas, só tem o tronco. Esse seu assunto hoje está pior que as cobras. Os arqueólogos são assim. Coisa boa, importante encarar os lodos, não é? Sim, sim. Muito do curso vai muito nesse sentido. O que é o lodo e e como nós podemos ver nessa paisagem uma força de vida. No fundo, é ver nessa paisagem uma força de vida. Só que logo eu me lembrei destes corpos que vivem especificamente nessa paisagem. Porque, claro, quando encontramos um lameiro qualquer, ou até aquelas zonas ribeirinhas que têm lama, pronto, muita da vida fervilha aí, não é? Existe muita vida também aí. Mas neste caso específico, vivem estas pessoas que foram mortas de uma forma violenta. E que nós não sabemos se foram, por exemplo, imagina, podem ter sido deixados lá, descartados, não é? Podem ter sido sacrifícios e ter sido um local escolhido para o sacrifício humano, não é? Há quem diga que era um sacrifício humano porque os estômagos destas pessoas tinham muita comida e uma comida variada. Então acha-se que tinha a ver com períodos, alguns autores acham, nem todos, acham que poderia ter a ver com períodos de difíceis a nível climático e que tenham levado a fazer estes sacrifícios. Mas também há pessoas que acham que simplesmente eram criminosos ou outsiders na sociedade. A última refeição antes do enforcamento. A última refeição, exatamente, antes do enforcamento. Porque tem uma tradição, a gente vê nos filmes. A última refeição pode ser majestosa, pode escolher o que quiser. Sim, até porque aí as pessoas vão muito mais apaziguadas com a questão de que vão morrer, não é? Se tiverem de estômago cheio. É um pouco estúpido, mas é Olha verdade. só, localiza no tempo, isso tem uma data? Isso tem uma data e este em específico é do século V antes de Cristo, portanto tem mais ou menos 2500 anos, ele tem uma preservação espetacular, não é? Como podes ver aí. E deu até para estudar o que estava no estômago? Deu. Será que a substância que elas foram mergulhadas era assim conservante? A questão é que, como as águas dos pântanos não têm grande oxigênio, conservam os restos orgânicos. Então ele estava no fundo do pântano e foi encontrado. Não foi só este, foram muitos outros também. Por exemplo, houve um que foi encontrado. Alguém já fez um filme sobre esse assunto? Acho que não. Mas dá um roteiro bom, hein? A morte no pântano. A conservação do morto no pântano. Porque morte no pântano tem vários filmes classe B por aí. Sim. Houve um até que se encontrou que estudaram, ele tinha um gel no cabelo. Ele tem um gel no cabelo e sabe-se que aquele gel era feito com uma resina de pinheiros que vinham da Península Ibérica. Então, isso aí está onde? Localizado em que região do mundo? Isto é no norte da Europa, este é Dinamarca, e eu não sei, esse dos pinheiros também deve ser. Não sei se é por ali também. Sabe o que eu lembrei, viajando um pouco aqui? Daquele desenho animado do Scooby-Doo e do Salsicha. Vira e mexe, eles iam para os pântanos. Pois era. É verdade. Então, ora prossegue, então.
E então, pronto, dá que pensar, não é? Que estas mortes violentas, enforcados, degolados, vítimas de violência, repousam nestas águas escuras que não se visitam. Portanto, também pode ter aqui a ver com um aspecto mais ritual, não é? E mais simbólico, não é? Colocar estes corpos especificamente nestes locais onde não se visitam, porque havia outras práticas de enterramento. Geralmente até em alguns povos da mesma altura era por incineração. Portanto, fazia-se incineração e depois enterravam-se as cinzas em pequenas cúpulas. Portanto, havia vários tipos de enterramento. Que depois até associavam, por exemplo, armas ou assim. E então, estes estão assim um pouco desfasados, não é? E entram aqui numa espécie de mistério que ninguém sabe muito bem o que dizer. Pronto, estão ali, não é? No pântano. Talvez eles não merecessem nem ser enterrados. Claro. Tipo assim, não é? Tipo párias. Exatamente. Párias que não merecem nem um enterro. Exatamente, e isso, essa noção de que eles pudessem não merecer sequer um enterro, o que quer dizer que eles não mereciam sequer passar para o outro mundo, quer dizer que o pântano em si é um local que não permite a passagem para o outro mundo. É um limbo. Exatamente. É como se fosse um entre. Lugar onde você fica lá e tanto é que o moço está igualzinho. Exato, exatamente. Portanto, o pântano mistura esta questão da terra e da água, não é? De uma maneira que nem é uma coisa nem outra. Nossa, Deleuze ia gostar demais dessa história desse pântano. Não é água, mas é. Não é terra, mas é. Ou seja, é o entre. E o entre, aí não é um entre de passagem, é um entre interdito. Aí tem uma parte aí da esquizoanálise para a gente pensar. Sim, sim. E foi exatamente por isso que, e é isto que me chama a atenção neste território do pântano. No fundo, se pensarmos também nas pessoas que vivem em campos de refugiados, elas também estão num pântano, porque elas não estão especificamente em lado nenhum. Elas vivem num sítio que não é sítio, não é cidade, não é de um país, não é do outro, não é de nada. Portanto, elas estão num entre. É um entre suspenso. Elas Exatamente. estão numa suspensão. Sim. Sim, é isso. Ai. Então, prosseguindo. Lama. Então eu tirei este conceito, estes parágrafos está no dicionário dos símbolos, aquele dicionário muito conhecido do Jean Chevalier, e diz assim: lama, símbolo da matéria primordial e fecunda, de onde o homem em particular foi tirado, segundo a tradição bíblica. Mistura de terra e de água, ela une o princípio receptivo e matricial, a terra, ao princípio dinamizante da mudança e das transformações, a água. Se tomarmos a terra, porém, como ponto de partida, a lama simbolizará o nascimento de uma evolução, a terra que mexe, que fermenta, que se torna plástica. Recordamos aqui o filme Deserto Vivo do Walt Disney, onde se vê surgir um solo ofegante de uma terra que começa a respirar bolhas, larvas, insetos e, pouco a pouco, mamíferos. Se considerarmos, ao contrário, a água como ponto de partida, com a sua pureza original, a lama aparece como um processo de involução, um começo de degradação. Daí advém ela ser, por um simbolismo ético, identificada com a ralé, com a escória, com os níveis inferiores do ser, uma água contaminada, corrompida.
entre a terra vivificada pela água e a água poluída pela terra, escalonam-se todos os níveis do simbolismo cósmico e moral. Que coisa! Então é interessante também, claro que esta ideia, isto é muito como o humano pensa, não é? Porque nós fizemos esta divisão entre a terra e a água. Então, se tivermos terra e juntarmos água, estamos a melhorar a terra, mas se tivermos água e juntarmos terra, já estamos a piorar a água. Ah, que interessante isso, não é? Exatamente. Esta valorização que estamos a dar, não é? À terra e à água, é uma escolha nossa. Porque, na verdade, quando a terra e a água se misturam, não interessa se misturou primeiro a água, se misturou a terra em primeiro lugar. Portanto, o que interessa é que o resultado foi a lama, ou foi o lodo, ou foi o pântano. Não interessa como se formou. Mas para nós, ao longo da história, não é? Nós fomos construindo narrativas em que valorizávamos a água como sinal de pureza e a terra como sinal de impureza. Daí que a água contaminada por terra é vista como o que eu disse, não é? Contaminada. A água contaminada pela terra e nunca a água fortalecida pela terra. E olha que a gente encontra isso lá no Platão. Lá no Platão ele já vai falar da Cora, que é esse lugar deveniente, que é esse lugar em que as coisas não são, que é esse lugar fecundo, que é esse lugar que vem a ser que não é. Ele já vai criticar, vai querer um princípio higienizador do logos, da inteléquia, para higienizar esse lugar da lama, que é associado também à mulher. A mulher, que é esse lugar que você fecunda, mas que também se esvai, se lameia, enfim, tem muito simbolismo nisso. E tem, digamos, um lugar, por exemplo, a terra, se você molha, ela te serve. Mas a água que você tem para beber se enche de lama, daí já não serve. Então, tem também, digamos, toda uma cultura produzida na própria experiência de sobrevivência, o que, por um lado, pode ser muito interessante a gente observar, e, por outro, construiu uma moral generalizante que nos impede, muitas vezes, de perceber as potências da lama, as potências, que é isso que você tem trazido, muito interessante. Sim, porque é como tu estás a dizer, a questão, até essa questão da experiência é muito interessante, claro. Só que o problema foi quando nós generalizamos o conhecimento sem ele já estar alicerçado na experiência. Já não temos nenhuma relação com essa experiência, porque a água que nós temos, abrimos da torneira e, portanto, já não temos essa experiência, não é? Específica de ir buscar um balde de água a uma fonte e se cair qualquer porcaria em cima da água nós já não podemos bebê-la. Já não é assim, mas a ideia, as ideias que se formaram há mais de 2000 anos atrás continuam a perpetuar-se e continuam a, digamos assim, a cultivar, a serem germinadas no nosso imaginário. O nosso imaginário, quer queiramos, quer não, continua a ser, digamos assim, está-me a falhar a palavra, não era semeado, mas é, portanto, a ser enfim, a ser permeado por todas estas ideias. O nosso imaginário continua a ser vai sendo alimentado sem perceber muito bem, porque já estamos muito desgarrados daquilo que deu origem a todas estas narrativas, que era uma relação com a Terra muito maior.
não é? Muito mais potente. E esta é interessante, cortando você um pouquinho, que isso se reproduz de tal maneira. Eu já contei essa história, não sei se é aqui. Eu recebi uma visita de uma criança de 4 anos. E ela veio e olhou para o meu croque sujo de terra e falou: nossa, como está sujo! Aí eu virei para ela e falei assim: não é sujeira, é terra. Compreende? Ou seja, uma criança já com esse princípio higienizador, já achando que a terra é suja. Então, tem um lugar aí que eu compreendo também como um lugar muito religioso. Religioso no sentido de que as religiões foram, digamos assim, a nossa agência saneadora. Então, eles criaram vários ritos. Lava não sei o quê, come não sei o que lá, faz não sei o quê, para criar uma saúde no coletivo. E esses ritos que hoje são desprovidos de sentido, era aquilo que permitia que a saúde se mantesse, principalmente as religiões que têm procedimentos relacionados à comida, relacionados à higiene física, não é? Eu penso sempre nesse assunto. Como que algo que era operacional vira ritual, vira mito, vira símbolo. E nós pegamos aqui, depois de tudo isso, só no símbolo. Sim, e desgarramos de tudo o resto. Então, quando eu fiz este estudo, pensei, talvez poderia também haver a possibilidade de quando esses corpos são depositados naquele lugar, que no fundo também é um lugar de fertilização, pudesse haver uma ideia de regeneração. Independentemente de eles estarem escondidos, de eles terem sido massacrados, de eles serem até outsiders, talvez ali eles pudessem passar um tempo até merecerem outra coisa. E ali... Ai, adorei essa sua saída pela alegria, pela regeneração, pela potência de viver. Adorei a solução. Vou adotar essa daí, viu? Tá bem. Sou sempre pela regeneração. Então vamos prosseguir então. Então, lá está. Como eu vivo na cidade, e vivo mesmo no centro da cidade, penso muitas vezes em como a cidade é um lugar impermeabilizado, e esta impermeabilização é fonte da nossa solidão. Pelo menos é fonte da minha. Ah, que ideia boa que você teve fazendo essa analogia. Porque a cidade, repara, para nós construirmos a cidade, nós excluímos esta mistura da terra com a água. Nós excluímos os pântanos, os lodos, os terrenos argilosos, lamacentos, as lamas, os excessos de água, de terras. Ou seja, nós nunca queremos que o terreno onde vamos assentar a nossa casa seja argiloso ou seja lamacento. Nunca. Porque isso é sinal de que ele pode escorregar. Há uma regeneração muito própria das lamas, não é? Uma característica muito própria destes terrenos que, digamos assim, se opõem à política da cidade. A política da cidade é outra, de uma estabilidade, de uma ausência de vida, não é? E depois vimos todos a correr viver para a cidade, para cima deste terreno completamente estéril que são os pavimentos da cidade. Puxa vida. Eu já contei aqui várias vezes sobre a invasão dos urbanoides aqui na roça na época da pandemia. Pois então, de repente a gente começa a ver passar um caminhão, outro caminhão de entulho. Ai, gente, para onde que vai isso? E aí comecei a caminhei uns 4 quilômetros.
se acredita que o povo estava levando caminhões de sobras de construção para aterrar um charco, que aqui a gente chama de brejo. E aí, um brejo lindo, cheio de vida, cheio de taipa, cheio de coisas lindas, e eles começaram a aterrar. Aí um dos nossos vizinhos fez uma denúncia, e eles tiveram que parar. Isso faz 4 anos, mais ou menos, porque foi no primeiro ano da pandemia. E agora, quando você vai lá, no caminho para esse lado, fazia muito tempo que eu não caminhava, e eu não fui esse ano, mas o ano passado, em alguns trechos a gente já começa a perceber, não sei agora, né, porque eu não consigo mais caminhar tanto, não sei agora como está, mas imagino que esteja melhor, ou eles asfaltaram de tudo, mas em alguns trechos, antes do meu acidente, eu vi, já tinha a água ultrapassando aquela substância que eles colocaram ali para matá-la, e vegetação entrando nas frestas. Ai, me deu vontade, vou pedir para o meu marido me levar lá de carro para eu ver como é que anda, depois eu conto. Tá bem. Mas é isso. Ou seja, a vida ela vai invadindo, até mesmo aqui na cidade. Se a gente olhar bem de pertinho, daqui a pouco você vê um musgozinho, daqui a pouco você vê um capinzinho. Querendo viver, né? Querendo se expandir, querendo ultrapassar a solidão desse asfalto, né? Ultrapassando a ausência. Sim. E não só, ora segue para a próxima imagem. Então, na próxima, eu também pensei, para além dessa vida que fica por baixo dos pavimentos e que nós tentamos a todo custo controlar, depois como é que a vida em si tenta sempre recuperar o espaço que nós roubamos. E então é através, muitas vezes, da chuva, lá está. E esta ideia de que a água fertiliza, de que a água traz coisas, não é? Vem através da chuva, que ao misturar-se com, e aí é mesmo a sujidade que a cidade tem, forma rios de lama. Isto foi, não sei se foi o ano passado, esta fotografia, que houve grandes inundações no Porto. Porque, claro, as chuvadas agora, mesmo na Europa, estão cada vez mais potentes. Nós não tínhamos há uns anos, havia locais específicos que tinham chuvas muito fortes e cheias e tal, mas agora isto, claro, está cada vez pior, não é? E então, quando chove, portanto, aquelas estruturas para as águas entrarem no saneamento, não têm capacidade para entrar, e então fica a cidade alagada em determinadas alturas, alagada, enlameada, tudo sujo, e eu penso, é os lodos que estão a tentar voltar. Para quem ir além da catástrofe humanitária e da atuação do capitalismo a produzir essa situação, inclusive de desequilíbrio das chuvas, eu às vezes tenho um certo gozo de ver que a natureza não é passiva como nós. Estão mexendo muito com ela e ela está devolvendo. Sim. Porque vou falar, aqui no Brasil essa semana passada foi São Paulo. Há 5, 6 meses, foi Rio Grande do Sul, que voltou a acontecer agora. Enfim. Pois, tem sido constante, não é? E os países como o Brasil e outros estão a sofrer muito. Novamente estão a sofrer o reflexo das políticas do Ocidente, não é? Porque essa é que é a verdade. Sofreram com a colonização e agora sofrem com
as nossas opções das indústrias, de uma série de coisas. Mas aqui também, não é? Uma colonização, só deixa eu fazer esse desabafo aqui. Para uma colonização, uma neocolonização, que é as empresas e os estados da Europa e do Ocidente, de uma forma geral, compram nossas companhias de saneamento, compram nossas companhias de luz, levam daqui, do nosso país, os recursos, no extrativismo que a gente está acostumado, e deixam terra arrasada. Tem gente lá em São Paulo que já está há muitos dias sem luz, porque uma empresa italiana não fez o que era preciso fazer. Ou seja, é uma empresa do governo da Itália que está aqui sugando os valores que as pessoas pagam e não devolvendo nada. Enfim, estamos ainda no mesmo extrativismo, só que agora é um extrativismo num outro lugar. Não estão levando o pau-brasil, mas estão levando dinheiro através das agências de apostas, dos sites de apostas e das empresas que compram, despedem as pessoas, levam o dinheiro dos contribuintes e não devolvem o serviço. Pronto, falei. É isso tudo, falaste muito bem. Enfim, é horrível. É que não tem outra palavra, é simplesmente dá vontade de ir para a rua, mas depois não acontece nada. A gente bem pode correr, mas não acontece nada a esta gente porque eles se escudam nas sociedades anónimas, como nós já falamos aqui em relação às minas, não é? Quando nós tivemos o nosso episódio que falamos sobre as minas e sobre a extração de minério, são tudo sociedades anónimas, nós não sabemos quem são essas pessoas, não é? E, portanto, agora sabemos que os europeus estão reféns destas pessoas, desta gente. Estamos reféns e continuamos a votar nos mesmos, enquanto nos derem o voto. Mesmos. Você acredita que a gente tem a capital do Rio Grande do Sul, chama-se Porto Alegre. Nós estamos vivendo, aqui quando esse episódio for ao ar, não sei o que vai ter acontecido, mas provavelmente o prefeito que não fez as tarefas necessárias para evitar que a cidade de Porto Alegre ficasse submersa no lodo, ele está sendo reeleito, quase foi reeleito no primeiro turno. E agora, provavelmente, claro, vocês que estão assistindo, em 2050 já sabem o que aconteceu. Mas ele está sendo reeleito, ou seja, aquelas pessoas que sofreram estão o reelegendo. Por quê? Por causa de uma coisa que já falamos nesse episódio. Porque a imprensa não passa a notícia como deveria, como ela acontece. Ela muda a história, vende uma outra coisa, porque ela é um aparelho dessas mesmas forças de colonização, neocolonização, exploração do ser, a qual todos nós, povos, estamos submetidos, não importa onde estejamos no planeta, estamos submetidos a uma mesma máquina. Essa máquina de exploração dos recursos. E eu fico me perguntando, para quê? Uma pessoa não vai usar isso tudo que ela tem. É verdade, pois não. Pois não vai usar, não vai, mas o desejo humano é infinito. É o desejo de morte. Sim, sim. Essa acumulação desnecessária, essas redes de vampiros que sugam a energia vital do planeta e das pessoas, que sugam as rendas de todos, elas são anônimas e não usam para nada isso, para nada. Não usam isso para nada. Para nada.
para financiar indústria bélica, para que elas usam isso? É impressionante, não é? Pensar nessa falta de ética, de moralidade, até mesmo de uso. Porque qualquer pessoa que queira ser muito rica consegue fazer isso sem precisar explorar ninguém. Não é? Pode ser muito rica, usar, mas o dinheiro que eles estão sugando, os recursos que eles estão sugando, nem são usados como riqueza própria de um ou de outro. Não são. Sim, pois não. Isso, agora o que disseste, assim, num à parte muito rápido, eu vi uma série há pouco tempo, até foi o meu irmão que me falou nela e ele disse, eu vi 2 ou 3 episódios e não gostei muito e deixei, e eu pensei, eu devo gostar, vou ver. E então eu fui ver a série, e vi a série toda, são 4 temporadas, já vi a série toda, e no final, era muito engraçado porque aquilo é num futuro hipotético em que os nazis tinham ganho. Eles se calhar ganharam, mas pronto, mas não com a suástica, não é? Neste caso, tinham ganho mesmo com a suástica. É o Homem do Castelo Alto? É isso. Nossa, genial! Dificílima. E depois, realmente, as últimas temporadas, eles perdem um pouco a mão. Mas as primeiras 2 temporadas são de tirar o fôlego. Eu assisti quando nós tivemos a ascensão do fascismo aqui no Brasil. Nossa! Pois, porque a série já tem uns anos e eu não conhecia. Mas eu achei deliciosa. Gente, para quem quer assistir, está na Prime, Amazon Prime. O sugador que nos oferece essas catarses. É, o Homem do Castelo Alto. E eu adorei, e eu pensei, isto resume tudo que realmente é a natureza humana. Então é quando o John Smith, no final, não é? Vou dar um spoiler enorme, mas pronto, quem não quiser o spoiler tem que passar agora à frente. Quando o John Smith comete suicídio e diz, é muito perturbador ver os outros que eu fui, e de todos aqueles que eu podia ter sido, escolhi este. E eu acho que isto resume ao ponto que nós chegamos, que alguns políticos nossos chegaram. A determinada altura, eles já não pensam nas escolhas que fazem, continuam a ir. Aquilo foi como uma erva daninha que ganhou raízes dentro deles. A banalidade do mal. É isso mesmo. Hannah Arendt. É isso mesmo. Então aquilo continua a crescer, porque eles deixaram que crescesse. Porque eles até nem é como tu dizes, não podem utilizar todos estes recursos, não é para eles que estão a extrair todos os recursos do planeta. No entanto, continuam a permitir e a deixar. E então é essa erva daninha que cresce dentro deles, não é? E ele diz, não é? De todos os que eu podia ter sido, escolhi este. Como quem? Meu Deus. É o que eu cheguei. Recomendo muito, gente. Só que quem tem gatilho não vai, tá? Quem tem gatilho não assiste. Mas quem está estudando, assiste como um estudo para ver o que nos acontece hoje, só que com símbolos. É isso. Então vamos passar à frente, senão a gente... então. Depois eu pensei ainda mais. Onde estão os lodos da cidade? Estão na rede de esgotos, escondidos da nossa vista. E eu imagino, muitas vezes, penso na cidade e imagino todos os túneis, todas as canalizações que existem por baixo dos nossos pés, onde correm estas lamas, estes lixos, estas coisas fertilizadas, os poluentes, os não poluentes, o que nós mandamos pela sanita abaixo, o que nós mandamos pela cozinha. Então, tudo misturado, não é? Corre no saneamento. Então, segue para a frente. Na cidade correm rios, feitos de lama e fertilizantes, poluentes, fezes, lixos, microplásticos,
canais que se interligam, redes escondidas, sob os nossos pés, por nós construídas, são invisíveis. Compostas de frutos apodrecidos, decompostas em sementes germinantes. A vida e a morte em diálogo permanente. Ufa! Ufa! Se pudéssemos, sei lá, numa viagem, como tu costumas dizer, de alguma forma resgatar a força que vive por baixo das cidades, talvez pudéssemos também sentir essa força que vive em nós, não é? Porque ela tem que estar em algum lado. E nós, de alguma maneira, temos de a resgatar. E aí, se a gente pensar muito seriamente nisso tudo, a questão são as urbes e a expropriação da terra. Ao tirar a terra de quem a possuía, dos povos originários, de quem a possuía não, de quem a usufruía dela, e acumular essas pessoas em lugares insalubres para expropriar o trabalho, agora engatei o marxismo aqui, para expropriar-lhes a força de trabalho, criamos redes, túneis, onde toda essa vilania corre solta. Então, eu acho que a gente... Porque no início que esse movimento começou, ainda pré-capitalístico, o lixo corria pelas ruas. À superfície. Convivíamos com ele. Isso produz outra coisa. Convivíamos com os aromas. Agora, nós vestimos uma roupa maravilhosa, colocamos na máquina de lavar e o nosso microplástico que a roupa produz, as nossas roupas de fibras mescladas ou sintéticas apenas, vai direto para a raiz das plantas, vira planta, vira bicho, vira gente. E já se encontram microplásticos nos cérebros humanos. Enfim, que bagulho. Olha só, gente, eu vou colocar uma advertência no logo na entrada. Atenção para gatilhos. Então estamos na reta final, que nisto hoje foi prolongado. Ora, virá aí. Então, temos aí uma canalização de esgotos na antiga Suméria. Foi a primeira, é assim, uma das primeiras, se não a primeira, que nós conhecemos, não é? E de que há registros. Essas canalizações eram feitas em cerâmica. É maravilhosa essa maravilhosa, foto. Não é? Maravilhosa. Maravilhosa esta foto desta estrutura, não é? É realmente interessante porque eu este ano, não é, no meu curso, ouvi alguém dizer que foram os romanos que inventaram os esgotos e eu pensei, acho que não foram. Não foram. Aqui em casa, a gente tem um sistema de esgoto que vira vida. A água é recolhida, as águas cinzas, as águas pretas, como é chamado, e aí elas vão para bacias de transpiração nas bananeiras. E as bananeiras comem aquilo e devolvem uma aguinha limpinha. Aqui em casa é assim. Maravilha, que maravilha. Chama batch. Bacia de evapotranspiração. A gente chama batch. Essas batches deles também são muito artísticas. Também. Ora, passa à frente. Então eu trago aqui uma pequena provocação, porque ao mesmo tempo que eu estava a fazer esta apresentação para vocês, estava a ouvir uma arqueóloga que trouxe, que depois nós vamos pôr também lá no nosso site,
ela trazia, a palestra dela era o lixo como hiperobjeto. Então, eu não sei se tu conheces este conceito de hiperobjeto. Não conheço, mas já gostei. Eu também não conhecia. Então, é um conceito, deixa eu ver, vou buscar aqui os meus apontamentos, é um conceito inventado ou cunhado pelo Timothy Morton, em 2000, já não me lembro se foi em 2017, portanto é uma coisa muito recente, do Timothy Morton, e está ligado às alterações climáticas. Portanto, o conceito em si surgiu ligado às alterações climáticas, ou seja, um hiperobjeto é algo que tem 5 características principais, que eu até posso dizer, mas se vocês forem ver a palestra também, ela também diz, não é? Que até foi de lá que eu tirei. E o que é que quer dizer esse hiperobjeto? O hiperobjeto como algo que nós, quando olhamos sozinho, só vemos uma parte, só temos uma perspectiva. Porque ele tem determinadas características, é viscoso, não é localizável. Por exemplo, a radioatividade entra como um hiperobjeto. E o que é que ela trouxe? Que o lixo, nomeadamente o lixo em arqueologia, poderia ser um hiperobjeto. E é uma ideia muito interessante, porque quando nós a aplicamos, claro que houve muitos arqueólogos na palestra dela que iam tendo um ataque cardíaco. Foi muito engraçado também por causa da discussão que surgiu de várias pessoas a tentarem contrapor e a dizer, ai meu Deus, não. Porque o que é que acontece? Em história, o lixo, e em arqueologia, o lixo é um vestígio. Nós, não é, lidamos com o passado através demos este nome de vestígio. Não é lixo, é um vestígio. É o que restou. Mas, na verdade, as pessoas, em alguma altura, aquilo deixou de ter valor. Então, tornou-se lixo. E então eu pus aqui o corpo desta pessoa, imaginando que ele pudesse ser visto como lixo. E o que é que isso nos traz? O que é que nós, ao olharmos para ele, deitado nesta posição, quase a dormir, parece estar a dormir, não é? Podemos vê-lo como lixo? Podemos ver-nos a nós como lixo? E porque ele foi descartado, e ele foi deixado no pântano, e ele foi enforcado, não é? Então, talvez ele não tivesse valor. Também há a possibilidade dele nunca ter tido valor. Então, se não teve valor, se foi descartado, então é lixo. E se calhar... Uma vez eu pensei muito sobre esse assunto e cheguei à conclusão de que lixo não existe. Que o conceito de lixo é um conceito equivocado. Não existe lixo. Em nenhum nível. Em nenhum nível. Nós temos amigos que têm um lugar aqui próximo, nas montanhas, chamado Terra Una. E lá, esse conceito de não lixo é tão arraigado que até mesmo o cocô que a gente faz, a gente tem que se haver com ele. Então, você vai no banheiro, que é uma fossa seca, você cuida desse cocô e depois você vai tirar esse cocô de lá. Você vai dar um destino adequado, bom, nutritivo para esse cocô. Ou seja, não há lixo. Não é? Não há lixo. O que há é o nosso modo de existir nefasto, fazendo de tudo vira lixo. Esses dias eu vi uma cena, soldados daqueles algozes, jogando corpos de cima de um prédio a pontapés. Como se fossem lixo, mas você joga uma garrafa de refrigerante de cima de um prédio? Você joga um papel na rua? Você joga? O que você faz com o seu lixo? Você recicla?
que você faz? Aqui em casa nós temos a composteira, né? Várias, milhares por aí. Então, tem um destino dos orgânicos. Então, bem, enfim. Nossa, é verdade, é verdade. É muito interessante. Faltou lá na discussão alguém dizer que o lixo não existe, né? E que é um conceito equivocado. Também acho que sim, porque na verdade os arqueólogos estavam contra a ideia de que o vestígio arqueológico era lixo, e eu pensei, bom, se o lixo existe, então o que nós descartamos ao longo do tempo tem que ser visto como lixo, de uma forma ou de outra. Mas como ela é uma arqueóloga do contemporâneo, claro que ela se cinge mais ao lixo contemporâneo, ao descarte da comida do McDonald's, a este consumismo, exatamente como tu disseste, exacerbado, que nos leva a produzir quantidades enormes de materiais que depois não temos nenhum fim específico para esses materiais. Mas não quer dizer que eles sejam lixo, não é? Eu participei de uma tese há pouquinho tempo, semana passada. A moça escreve sobre resíduos têxteis. E aí, e ela nem chega no microplástico que sai das roupas. Ela nem conseguiu chegar até lá, porque é um assunto tão vasto, tão intenso. E é o resíduo de pior quantidade e qualidade que existe em todo o mundo. E há países, e a Europa é expert nisso, mas não só, que exportam, entre aspas, seu lixo para outros. Então, há países inteiros compostos de lixo dos países ricos. Esse assunto merecia só um tema. Temos que tratar deste tema. Vou pensar nisso. Vou pensar no tema do lixo. A gente ri para não chorar, mas eu vou colocar. Atenção, gatilho. Sim. Gente, lodo, pântano, lamaçal, tudo isso vai nos levar onde? A encarar nossas entranhas, a encarar aquilo que somos como humanidade. E para quê? Para mudar, né, gente? Ora, bolas! Sim, é isso mesmo. E então passa para o final, acho que é o final. Então eu tirei estas fotografias quando estava exatamente a pensar no tema, ainda não sabia muito bem o que é que andava a fazer. A gente falou disso! Então isto foi depois de um vendaval, aqui nesta foto da direita. Está este monte de folhinhas que se agregou ali, não é? Que eles agregaram-se ali, aquele monte de folhinhas, porque estava muito vento nesta zona onde eu tirei estas fotografias. E depois também tirei ao passeio cheio destas ervas. Isto é numa zona industrial, curiosamente é numa zona industrial. E, claro, como não passa muita gente nos passeios, o que acontece é que as ervas crescem sem ninguém as tirar. Então, na zona industrial, curiosamente, vê-se coisas assim. Olha só, eu não sei se você já viu, Dulcineia, um documentário que mostra o que vai acontecer com o mundo, com o planeta, sem a humanidade. E aí, é muito legal. Acho que eu vou tentar recuperar pelo menos... O meu filho falou-me nisso. Vai passando o tempo e vai mostrando como que a vegetação, os animais, vai voltar tudo. Eu estou torcendo. Nietzsche falava que a humanidade é a doença de pele da Terra. E realmente, ultimamente, eu estou me sentindo cada vez mais. Mas a gente está trabalhando no antimicótico. É isso. Né? Se somos a micose, estamos aqui a produzir conhecimento para criar um antimicótico e sarar de uma vez essa confusão que a humanidade se meteu.
É isso mesmo. Pronto, estamos no final, não é? Terminamos. Muito bem, então. Olha só, hoje a gente extrapolou, mas assumo para mim toda a responsabilidade, porque eu tagarelei demais. Eu também. Acho que vou ter que fazer menos slides, menos slides. Não, eu tô achando ótimo. Quem não quiser, que não assista. Se alguém chegou até aqui, está compartilhando da nossa mesma indignação e vontade de mudança. Por isso que não está assistindo só vídeo de 15 segundos, está ficando 1 hora e pouquinho, pensando, produzindo conhecimento. E aí, gente, mesmo que já tenham passado vários anos dessa nossa estreia, por favor, entre em contato com a gente. A gente está velhinha, eu velhinha, ela não, ela brota. Mas estou querendo conversar. Vamos mudar isso aí. Olha só, querida, vou colocar a nossa vinheta de fim, tá bom? Mas antes quero te passar a palavra para você dar as palavras finais. Então, obrigada a todas e a todos, e o encontro é tudo que eu desejo. Muito bem, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes. Até que eu gostei demais. Tens de parar a gravação. Peraí, deixa eu parar. Ai, ai. Muito bem.